Bom dia a todos e a todas no nosso Café com Terapia de número 135. Boa sessão! Hoje nós vamos falar sobre esse tema delicado que é o tema sobre o aborto. Como que a visão sistêmica olha para isso? Qual que é a análise que a visão sistêmica tem sobre o aborto, análise e constatações, né? Então, esse é o tema de hoje. Eu solicito que compartilhem com quem vocês acharem ou acreditarem que esse assunto possa ser de interesse, ok? Um bom dia e uma boa sessão. Bom dia, querida Rô. Tudo bom com você? Que coisa boa ter você aqui logo cedo. Então, vamos começar? Hoje está um pouquinho gelado aqui em Brasília. Eu estou de meias, acredita? Temos que aproveitar esses períodos assim em Brasília que é geladinho, que é chuvoso, porque depois entra maio e começa a seca que duram 5 a 6 meses de seca. Então a gente tem que aproveitar e agradecer cada chuva que cai, né? Então, nós hoje vamos, como eu havia falado no início, vamos falar desse tema que ele é um tema delicado, né, Rô? É um tema delicado para muitas pessoas. E por ele ser um tema delicado, ele merece muito carinho e merece muito respeito. É um tema que exige da gente esse respeito, né? Que é o aborto. Então, eu preparei um texto, né? Como sempre, e eu começo dizendo isso, que esse tema, ele realmente é muito delicado e ele merece todo o nosso carinho, né? Então, vamos lá, para o que eu preparei. Rô, tudo bem, né? Sim, aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Quem não assistiu a live de ontem à noite, que a gente fez com a Fábio Gai Pereira, em que ela fala sobre a importância da meditação para o aprendizado. Fantástico. Tá lá no YouTube, tá lá no canal do YouTube. E se você ainda não faz parte do meu canal do YouTube, clica lá na minha bio, eu sei que a Rô já faz parte, clica lá na minha bio e ingressa no canal do YouTube ou no do WhatsApp, do Telegram, porque tanto no Telegram quanto no WhatsApp eu coloco meditações. Hoje mesmo é dia de postar meditação gravada por mim, uma meditação guiada, e também coloco assuntos que muitas vezes, na maioria das vezes, não estão aqui no Instagram, né? Estão apenas para a comunidade do WhatsApp ou do Telegram. E vídeos, acho que hoje já tem mais de 30 ou 40 vídeos lá no YouTube. Tá bom, então? Então, chega de propaganda, né, Rô? E vamos para o assunto. Bom, o primeiro eu dividi em vários pontinhos, né? Tem aqui 2, 4, 5 pontinhos que eu linkei. Então, o primeiro dele é a culpa. Então, vamos olhar para a culpa. Bom, a culpa é esse sentimento. Tem uma live que fala só sobre a culpa. Mas é porque a culpa, ela permeia tudo na nossa vida, né? Então, a culpa dentro desse assunto do aborto, ela é muito predominante. Então, a gente desenvolve um sentimento de culpa porque fez um aborto, né? Seja a mulher ou o homem, mas principalmente a mulher. Quer dizer, seja a mãe ou o pai da criança, né? Mas principalmente a mulher. Porque é no nosso corpo que aquele ser que aquele óvulo foi fecundado e que no momento em que foi fecundado já existe uma consciência. Então, que essa gestação dure poucos dias ou não, já existe uma consciência ali. Então, neste útero em que essa consciência já foi instalada,
existe uma energia nesse útero. Então, esta mãe, mais do que o pai, pode vir a carregar uma culpa inconsciente alguma das vezes, outras vezes não, bem consciente, né? Entrou um cisco aqui no meu olho, dá licença. Pronto, passou. Então, essa culpa, ela vai gerar emoções ruins, e essas emoções, elas se transformam em doenças no nosso corpo. Doenças na nossa alma primeiro. Então, a doença na alma, ela leva para o corpo físico. Tem uma live que eu fiz com o meu professor da constelação, o Sérgio Silveira, em que ela fala sobre doenças psicossomáticas. Está lá no YouTube também. Não, essa eu não consegui mandar para o YouTube ainda, mas eu estou mandando. A doença psicossomática, ela é essa, né? Que é criada primeiro na alma e depois ela fica no inconsciente, e aí então ela aos poucos, lentamente ou não, ela vem para o nosso corpo. E aí pode ser, dependendo do caso, pode ser doenças do coração, diabetes por conta de tristeza profunda, ou do estômago por não ter conseguido digerir aquela situação muito bem. Enfim, a culpa por ter feito um aborto, se ele foi um aborto provocado, a culpa ela é muito maior, ela é gigantesca, muito maior do que se foi um aborto espontâneo, né? Então, a culpa é o primeiro item que eu marquei aqui, tá? Então, a Margarida, bom dia, seja muito bem-vinda. Dani também, bom dia, satisfação demais ter vocês aqui. Então, esse sentimento da culpa, ele se instaura em especial na mulher, no homem muito menos, mas ele se instaura no sistema familiar. Ele está no sistema, esse sentimento da culpa. E mais uma vez eu vou falar, o sentimento da culpa, ele instaurado na alma e no sistema, aos poucos ele vem para o corpo físico, seja a doença que for, ok? E é o que é chamado de doença psicossomática. Tá bom? Antes da continuidade, eu quero dizer que é um debate aqui. Eu falo sozinho aí por uns 20 minutos, né? E depois eu leio os comentários e nós podemos debater e tirar as dúvidas sobre esse tema. Tá bom, então? Maurício, bom dia. Bem-vindo. Então, continuando de nada, minha querida amiga Margarida. Então, continuando, o outro ponto, o primeiro ponto que eu elenquei foi a culpa. O segundo ponto, então, foi a ordem no sistema, né? Então, nas ordens, vamos lembrar dos 3 pilares da constelação familiar trazidas por Bert Hellinger, né? Que, de acordo com ele, com os estudos dele, com os estudos que ele fez num apanhado muito grande, dentro da psicossomática, dentro da psicanálise do Jung, Freud e etc., Lacan também, Bert Hellinger conseguiu trazer para a gente 3 pilares que são muito importantes dentro da constelação familiar, que é o primeiro dele é a ordem do pertencimento. Então, eu preciso me sentir pertencente a qualquer grupo que eu faça parte, seja o grupo de trabalho, de amigos, mas o primeiro grupo, o primeiro núcleo é o núcleo familiar. Ele é primordial. Eu preciso me sentir pertencente a esse grupo, né? Então, dentro dessa ordem do sistema, se eu sou... a minha caixinha não está por aqui. Ela ficou lá na mesinha da meditação e eu não tirei de lá. Se eu coloco... Vou colocar aqui na minha mão assim, então. Se eu faço parte... Ela é uma gata, não é um cachorro, né? Se fosse um cachorrinho, eu pedia para ela pegar a caixinha.
se eu nasço, né? Eu nasci. Então, eu acredito que sou a filha caçula. Como eu acreditei por muito tempo que eu era a quinta filha do meu pai. Depois eu descobri que não, que eu sou a sétima filha do meu pai. Então, quer dizer, eu já estava fora da ordem, entende? Eu já estava fora da ordem do meu sistema. Então, voltando. E também há poucos dias eu descobri, e a minha irmã me contou, minha irmã mais velha, que a nossa mãe teve um aborto espontâneo antes da nossa irmã caçula. Então, a minha irmã caçula, ela não é a sétima, ela é a oitava, porque teve um aborto espontâneo antes. Então, quando cada um de nós acredita que é o número X ou Y dentro do sistema, e a gente não é, a gente é a sétima, como foi o meu caso, né? Ou a gente não é a caçula, mas é a oitava filha ou filho, a gente está fora da ordem do sistema. Então, essa criança que foi abortada, ela ficou fora da ordem, ela precisa ser incluída no sistema, né? Então aqui, se eu tenho 3 filhos, se eu conseguir nascer 3 filhos, mas o 4º filho eu não consegui que nascesse, no dito popular diz que não vingou, né? Ou porque eu fiz um aborto provocado, ou porque foi um aborto espontâneo, mas se eu não considero ele como um filho, existe uma exclusão nesse sistema. E ao existir uma exclusão no sistema, tudo fica fora da ordem. Esse aqui não é o caçula. O caçula foi esse 4º que foi abortado. Deixar claro aqui, bem claro, a constelação familiar e muito menos eu não está aqui para julgar a atitude de ninguém. Cada mulher, cada mãe teve o seu motivo no momento, teve a sua necessidade naquele momento de não ter conseguido com que aquele filho nascesse. Não estamos julgando. O que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui agora nessa live, é mostrando qual é a importância de se incluir essa criança no sistema, esse filho. Porque senão, o que acontece com os outros que conseguiram nascer? Sentem energeticamente a exclusão dessa criança, desse irmão ou dessa irmã, sente essa exclusão, e ao sentir energeticamente a exclusão deste no sistema, a vida desses irmãos pode entrar num certo colapso energético, né? Seja a nível econômico, financeiro, seja a nível de relacionamentos, seja com doenças físicas, seja com doenças psiquiátricas, principalmente. As doenças psiquiátricas são as que mais afligem os irmãos que conseguiram nascer. Porque esse filho, esse irmão, não foi incluído. É também muito comum assim, olha, nasceu, é um natimorto, né? Natimorto é aquele que nasce, mas nasce morto, né? A mãe conseguiu gestar um tempo ali no útero, mas morreu a criança dentro do útero. E aí o médico consegue tirar. É um natimorto. Esse natimorto é comum a família conseguir fazer um caixãozinho. Eu tenho uma sobrinha. É comum a família conseguir fazer um caixãozinho, dar um nome, fazer até a certidão de nascimento e óbito. Então, esta criança natimorta, ela foi incluída no sistema. Ela não foi esquecida. Mas é muito comum os abortos espontâneos não ser nem contado para a família. Mas tem um item aqui que eu falo, é o último que eu falo dessa importância de contar ou não. Então não é contado para a família, não é contado para os irmãos, ou então se esquece, não conseguiu, né? Esquece.
Eu não sabia, imagina, eu tenho 56 anos, quase 57, e essa semana que eu soube que eu tenho mais um irmão. Mas a minha mãe não contou, não foi para causar mal em ninguém, é porque é da cultura, né? É da cultura nossa excluir inconscientemente estes que não conseguiram nascer. Então é comum dentro da nossa cultura esses abortos espontâneos nem serem levados em consideração. E o que a constelação familiar nos traz, nos ensina, e que para mim cada vez faz mais sentido. Por isso eu faço aqui os cafés que antes eram todos os dias e agora são nos dias pares, né? E ainda tem meditação no sábado. Eu trago para nos ajudar, principalmente nesse mês que é considerado o mês da mulher, né? Para nos ajudar a reconsiderar, a ressignificar os abortos da família. Então, se faz parte da cultura não considerar esse aborto espontâneo, mas por isso ele não existe, existe. Ele existe no sistema. Ele é um filho desse pai e dessa mãe. Ele ou ela, né? É um irmão ou uma irmã desses outros que conseguiram nascer. E às vezes, quando a gente abre uma constelação, a gente consegue ver que um desses irmãos aqui, ou irmãs, olha só para a morte, sem saber, inconscientemente. Olha só para o fracasso, inconscientemente. Porque esse irmão aqui, ou irmã, não conseguiu não foi incluído neles, na ordem deles. Tá claro? Tá claro para vocês? As dúvidas, por favor, escrevam e perguntem. Esse é um café de debate. Eu não posso ficar aqui falando sozinha, tá bom? Então, essas crianças excluídas... Ai, que bom, o Maurício traz aqui um comentário. Vou ler já, Maurício. Essa criança excluída, seja a ordem que for, tá? Estou colocando aqui como um caçula, mas de repente foi um segundo irmão. E aí todo mundo fala, nós somos 3. Não, nós somos 4. O segundo não conseguiu. Essa mãe não contou, não foi por maldade. Foi o que ela conseguiu. Ou porque é da cultura não se falar, não se dar nome. Eu tenho, quem já fez constelação comigo aqui, eu tenho uma dinâmica, me falta a palavra agora, mas eu indico passar a fazer uma prática para ajudar a incluir. E se você é a mulher que cometeu o aborto, por algum motivo, não estamos julgando, mas a hora que apazigua aqui, que acalma o coração diante dessa dinâmica dinâmica sistêmica que eu indico para que as minhas clientes façam, na hora que acalma aqui e vai acalmando, os irmãos e as irmãs também vão se acalmando. A vida também vai se acalmando, tanto para a mãe que acabou causando o aborto, como para os irmãos, porque este passou a ser incluído. Tcharam! É tanta coisa, né? Que a gente passa a aprender, e se faz sentido para você isso que está sendo dito, compartilhe agora, manda os aviãozinhos agora. Traz mais pessoas para ouvir também sobre isso, traga mais pessoas para debater agora aqui com a gente. Então vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, então, é a saúde dos irmãos, que eu acabei de falar. Ela pode ficar prejudicada, sim, porque essa criança que não foi incluída, aquela que foi abortada, acaba refletindo nos irmãos que conseguiram nascer. Às vezes esse irmão ou essa irmã inconscientemente fica olhando para a morte. Por quê? Porque energeticamente sabe que aquele irmão ou irmã não pôde nascer, e aí inconscientemente essa pessoa fica assim, por que ele não conseguiu nascer? Então também, por que eu mereci nascer?
Isso fica lá no inconsciente, porque essa pessoa capta, entra nessa energia da exclusão, porque essa pessoa foi excluída do sistema. Me entendem? Conseguem me entender? Então, eu estava dando uma olhada aqui no tamanho do texto do Maurício. Eu vou voltar aqui, Maurício, que já é hora de ler. Aliás, meu tempo já acabou. Aí depois vem o terceiro ponto que eu coloquei, que eu linkei, que é: existe a necessidade de contar para os outros filhos? Existe essa necessidade dessa mãe contar para os irmãos que esse filho, que ela fez um aborto? Depende. Cada caso é um caso. Existem mulheres que ficam com uma culpa tão grande que não quer nem saber de falar desse assunto. Ou existem mulheres que depois que ouve falar, né, que aprende que na visão sistêmica é importante trazer, incluir novamente, vai lá e sai contando. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente não precisa estampar no jornal que fez, no jornal da família, ou lá e colocar no grupo da família que aconteceu um aborto contigo, ou com a tua esposa, ou com a tua companheira. A gente não precisa fazer isso. Mas segue o teu coração. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, vai existir muita energia do julgamento. E tudo que essa criança não precisa, essa criança que foi abortada, tudo que ela não precisa é viver a energia do julgamento. Entendem? Muito menos os irmãos e as irmãs, e muito menos essa mãe e esse pai. Então, cuidado. Se você, enquanto mulher ou enquanto homem, tem a necessidade de chamar seus filhos e contar, e dar um nome, mas na paz, faça. Mas faça com serenidade. Se não, não faça. Eu indico para as minhas clientes que 90% dos casos passou pelo aborto. Eu indico assim: adota uma planta. Adota uma plantinha. Dê um nome para essa planta, como se fosse o nome desse filho, dessa criança, né? E ao regar essa planta, fala o nome, conversa com ela e diz para ela assim: agora eu te vejo, agora eu te incluo no meu coração e no meu sistema. Sabe por quê? Porque aí a gente consegue libertar esta criança dessa dor. Esta criança que já existe no nosso sistema, ela precisa ser libertada dessa dor. Tá bom? Dicas sistêmicas. E o último ponto que eu escrevi aqui, dentro desse tema ainda, obviamente, é que quando a mãe sai da culpa, as crianças, tanto as abortadas quanto as que conseguiram viver, também se desligam dela, se desgrudam, se descolam, melhor dizer, né? Se descolam dessa culpa, desse sentimento de culpa, né? E eu já falei o que eu escrevi. E, né, então, porque essa mãe e esse pai, principalmente, né, mas principalmente a mãe, porque é a mãe quem recebe no útero, é lá dentro que acontece a fecundação, né? Então essa mãe precisa se libertar dessa culpa, precisa se descolar dessa culpa e acolher no coração. Porque quando acolhe no coração, como diz a minha querida mestra, e ela não sabe que ela é, Elza Carvalho, apazigua aqui, ó, e apaziguando aqui nesse chakra, toneladas saem daqui do ombro, e saem mesmo. Mas não é assim, da noite para o dia, né? É um tempo, depende muito do quanto você consegue se autoconhecer, o quanto você consegue se aceitar do jeitinho que você é. Tá bom? E então, a frase que eu encerro a minha fala, ela diz assim, ó: repitam comigo quem sentir necessidade. Antes de eu ler aqui os comentários do Maurício, repitam comigo assim:
agora eu te vejo. E imagina a criança na sua frente. Agora te incluo novamente no meu coração e no meu sistema familiar. Respira fundo e deixa essa criança voltar para cá. Gratidão, meus amores e minhas amores. Agora eu vou ler os comentários. E antes de começar a ler os comentários, lembrar que sexta-feira é o dia de tirar dúvidas sobre qualquer tema que você tenha. Tá bom? Vamos lá, ler os comentários aqui. Maurício é o primeiro a trazer comentário. Que interessante isso. Minha mãe teve uma irmã que faleceu pequenina e eu ia visitar o túmulo com a mãe. E hoje, aqui, lembrei da Maria Clara, que nome lindo, incluindo ela em meus agradecimentos. Ai, que bonito, Maurício. É isso. É isso. Incluir esses queridos e queridas no nosso coração. Sejam eles filhos, sejam eles sobrinhos, sejam irmãos, principalmente os irmãos, né? Tios. Eu também descobri há pouco tempo que eu tenho uma tia que era... a gente vai descobrindo coisas, né? Porque a gente começa a vibrar nisso, então as revelações elas começam a acontecer. Eu descobri agora também nessa semana, foi a semana de descobertas, que a minha mãe, que perdeu 3 irmãos, que morreram com doença de pneumonia e sarampo, porque não tinha vacina na época, e a pneumonia também não existia um tratamento eficaz. Eu achava que eu só tinha esses 3 tios, mas que nada, descobri que o meu avô, meu querido e amado avô Vicente, ele teve uma filha fora do casamento. E eu descobri agora, recentemente, que era uma irmã da minha mãe. É a minha tia Bárbara. Inclusive, eu e minha irmã estamos indo atrás dela para saber se ela ainda é viva. É legal isso, né? Quando a gente passa a incluir essas pessoas no nosso coração, no nosso sistema, e repetir essa frase nas suas meditações. Agora, eu vejo você. Tudo que a gente precisa é ser visto, né? E ser incluído no nosso sistema. É a primeira lei dos 3 pilares da constelação familiar. A lei do pertencimento. A lei da hierarquia. Quem veio antes tem precedência. E a lei do dar e do receber. São lindas essas 3 leis. Acho que eu vou fazer uma live de novo sobre elas. Maurício continua: na real eu colocava no altar da mesinha toda a minha linhagem, que lindo, que eu lembrava, mas estou distante do Jorei. Ai, Maurício, volta. Eu tenho uma mesinha com os meus pai, mãe, avós e os meus filhos, os nascidos e os não nascidos, todos ali inclusos. Agora tem que ir colocando, né? Quando a gente vai lembrando, a gente vai incluindo, porque ali, quando a gente faz esse altarzinho, esses bonequinhos, ou pedra, ou o que você escolher, ele é apenas um símbolo para você lembrar que eles existem. E aqui, ó, existe aqui, no chakra do coração. Que lindo, Maurício. Maurício continua, e era muito bom quando eu os colocava no altar para receber luz, eu me sentia bem. Maurício, olha que coisa mais maravilhosa, né, que você traz aqui pra gente. Por que você se sentia bem? Por que a gente se sente bem quando a gente, nas meditações, lembra que do nosso lado esquerdo está a nossa mãe, toda a nossa linhagem feminina, do lado direito nosso pai, toda a nossa linhagem masculina, e toda essa linhagem nos abençoa e nos dá força para seguir. Isso faz um bem tamanho para a gente, porque a gente sabe que existe um apoio para a gente, existe toda uma linhagem nos apoiando e nos dando força para seguir para a vida, né? Volta a fazer, Maurício. Vou ficar aqui na torcida. A Flor do Maracujá, que é a Dani,
ela fala aqui assim, que o aborto vem com um tom de fracasso. Porque na nossa cultura acreditamos que devemos ter controle de tudo. Se não temos esse controle, nos sentimos fracassados. Fantástico esse comentário, Dani. Muito bom, ainda não tinha pensado sob esse prisma do fracasso. Perfeito, claro. Nessa sociedade, a sociedade em que nós nascemos, né? Porque nós aqui nascemos todos no século XX, né? A gente vem numa cultura capitalista agressiva em que o sucesso, a pessoa não pode ter fracasso nunca, né? Nós temos que ter sucesso sempre, 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 sempre. E quando nós fracassamos, vem lá no inconsciente uma cobrança gigantesca. E aí quando você traz aqui que se não temos o controle, nos sentimos fracassados. Se nós não conseguimos ter... Eu vou só me embarcar mais na tua fala, tá? Se nós não conseguimos ter o controle sobre tudo, e especialmente quando nós não conseguimos ter um controle emocional daquele filho, se ele vai continuar conosco ou não, e se nós mulheres praticamos o aborto, que é tão condenado moralmente, é uma condenação moral que existe sobre nós, então esse sentimento do fracasso ele fica muito grande. Nossa, adorei esse comentário, Dani. Vou incluir ele aqui na minha fala. Gratidão. Maurício, Olhos de Gaia, traz assim, bom dia. Como podemos apaziguar esta morte? Existe alguma chamada ou oração específica que podemos fazer? Eu queria saber o seu nome, Olhos de Gaia, eu queria saber o seu nome. Olha, bom, se é assim que você se apresenta, não tem problema. Como é que na constelação familiar nós fazemos? Porque Gaia, Olhos de Gaia, cada situação, cada realidade é diferente da outra, né? Às vezes essa mulher precisou abortar porque era muito jovem e não tinha maturidade ou consciência disso. Às vezes ela não sabia quem era o pai. Às vezes a situação econômica não permitia, já tinha muitos filhos. Ou a condição da saúde dela também não. Mas isso fica na energia do sistema. Vou pegar o gancho da fala que a Dani nos trouxe aqui. A Dani que assina a Flor do Maracujá. Esse sentimento do fracasso, né? Então, quando você pergunta assim, como podemos apaziguar essa morte? Primeira coisa é retirar a palavra morte, porque não morre. É uma energia que fica para sempre no sistema familiar, neste campo energético, ou como o inglês Rupert Sheldrake, o biólogo, nos trouxe, né? O campo morfogenético, ele fica aqui. Essa energia, ela existe para sempre. Então, a primeira coisa é retirar a palavra morte. E se existe alguma oração, a constelação familiar, ela não está vinculada a nenhuma religião, tá? Então, a constelação familiar, o que ela traz para a gente? O que ela nos ajuda e nos orienta? A isso tudo que eu falei aqui, a trazer de volta para o seu sistema familiar, trazer essa criança de volta para o sistema ou com os irmãos, ou com os filhos. Então, se você tem 2 filhos nascidos e um não nascido, se colocar esse não nascido na ordem, ou sendo o primeiro, ou sendo o segundo, ou sendo o terceiro, ou sendo o quarto, enfim. Mas essa criança que não nasceu, ela precisa voltar para a ordem dela de irmãos, de filhos, tá? Então, não existe oração, mas se você quiser considerar oração, dependendo da sua crença, não tem nenhum problema. Mas existem dinâmicas sistêmicas que eu ensino, que eu ajudo, né, para quando a pessoa faz uma constelação comigo.
Mas eu posso falar aqui, não precisa fazer uma constelação comigo. Se você quiser fazer uma constelação, sempre existe uma vaga para você na minha agenda. Mas colocar isso, já que minha caixinha não está aqui, eu vou colocar aqui em cima do livro do Bert, né? Abrir isso num campo, colocar no campo morfogenético, colocar as suas crianças, nascidas e não nascidas, e você e o pai da criança atrás delas, porque foram vocês que deram essa vida, né? Vou colocar assim de ladinho, tomara que não caia. Vocês, o pai e a mãe que deram a vida a essas crianças, né? O pai e a mãe atrás, tá? Ó, o pai e a mãe... Opa, caiu. O pai e a mãe atrás, mesmo que você não se relacione mais com esse pai, tá? Mesmo que você não... foi uma festa que a gente teve uma relação e eu engravidei. E aí, não quero essa criança. Seja lá os motivos que for. E aí você comete o aborto. Mas existe o pai. Então esse pai, na constelação, a gente consegue colocar um bonequinho representando. E ao representar e você incluir essa criança, seja a ordem que for, seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira, você coloca a criança na ordem, devolve ela para o seu sistema familiar, e o coração fica muito apaziguado. Isso é uma das técnicas que a gente usa na constelação familiar. Tá bom? Olho de Gaia. É lindo o seu nome não sei como é que a gente fala isso, né? Mas é lindo, esses olhos azuis, olhos da cor dos olhos da minha mãe e de muitos irmãos que eu tenho. Tá bom, então? Quiser conversar comigo no privado, clica lá na minha bio, tem o meu WhatsApp, a gente pode conversar mais. Tá certo? Espero ter te respondido. O Maurício traz aqui que acha que a mamãe agradece lá em cima essa reverência. Ela e os outros antepassados, com certeza. Ela carregou muita culpa e muita tristeza que, por conseguinte, eu também carrego. E, aos poucos, vai se dissipando. É isso, Maurício amado. À medida que a gente vai conseguindo colocar aqui no chakra cardíaco todas essas culpas e ressignificar, a gente ressignifica a nossa energia também de todo o nosso sistema. É certo que os seus antepassados, sua mãe, seu pai biológico, o seu pai adotivo, é claro que todos eles, a partir da tua ressignificação, do teu novo olhar para essas questões, à medida que você toma uma nova consciência, apazigua aqui. E apaziguando aqui, papai direito, mamãe aqui do lado esquerdo, apaziguam também. E, consequentemente, todo o sistema. Mas é como você disse, é aos poucos. Não é aquele pozinho do pirlim-pim-plim, né? Não é um toque de mágica. Depende do quanto estamos meditando, depende do quanto nós estamos em busca do autoconhecimento. Tá bom, querido? Que ótimo seu comentário, Maurício. Maurício colocou aqui que eu adotei o sol, a sol ou o sol, conforme tu me ensinaste, e ela está abrindo, florindo aqui. Ai, Maurício, estou emocionada agora. Isso é um feedback muito legal. Você adotou o sol ou a sol, né? De acordo com o que foi que a gente fez na constelação. E ela está florindo. E à medida que ela floresce, eu tenho uma cliente que ela começou a fazer uma horta e que para ela está assim maravilhoso. Cada verdurinha daquela que nasce, está nascendo dentro dela uma nova mulher. Isso também é uma técnica, porque são elementos que simbolizam. Então isso é muito forte, isso é muito bonito também, porque ressignifica, né? A gente ressignificando a culpa, a gente ressignificando a dor, a gente dá uma nova roupagem para esse sentimento. Que bonito, Maurício, que lindo. Você colocou também aqui que eu plantei irmãzinhas dela e esperando
somente que as mudas mostrem suas folhas, e quando converso com o sol, penso em... E aí tem uma reticência. Que bonito isso, Maurício. Isso é um feedback para mim maravilhoso. Gratidão, meu querido, gratidão. Muita gratidão. Margarida Donas faz uma pergunta aqui. Por que uma criança fruto de aborto e não incluída na família pode prejudicar irmãos, em especial com doenças psiquiátricas? Ótimo, Margarida. Ótimo, vamos lá. Essa criança que é fruto de um aborto, ela não provoca a doença. Aí é uma história mais antiga, que eu já coloquei aqui no café. A criança que foi o aborto, né, que foi fruto do aborto, ela não está provocando nada, ela não está fazendo nada, ela está lá, quieta. Quem é que acaba, o que é que acaba fazendo isso? É a energia do sistema familiar. Então vamos dizer que esse irmão aqui, ou irmã dessa criança abortada, nasce no momento em que o óvulo é fecundado, ali nasce uma consciência. E aí essa consciência aqui, ela vem, ela se alinha, ela entra em lealdade no sistema familiar a uma memória de dor, de exclusão. Normalmente as doenças psiquiátricas, elas estão envolvidas com exclusões no sistema. E o que mais existe nas nossas famílias são as exclusões. É o que mais existe, ainda mais nos tempos muito passados, né, onde a psiquiatria ainda não tinha o olhar que tem hoje, em que qualquer comportamento estranho colocava no manicômio, perdi a palavra, e aí lá eles levavam um choque. Tudo isso é uma energia que entra no sistema. Aí, voltando, essa criança que foi fecundada, esse óvulo que foi fecundado, e que ali nasce uma consciência, e essa consciência se vincula a essa memória de dor. Inconscientemente, ela se vinculou à memória da dor daquele que não nasceu, que foi abortado. Entende? E aí essa criança se vincula a essa memória, e aí para ela poder ser vista, para ela poder ser olhada, quer dizer, na verdade, inconscientemente, ela quer trazer a memória desse irmão ou irmã que não conseguiu nascer, seja pelo motivo que for. E aí a forma que ela faz para isso é ser vista. E como é que ela vai ser vista? Adquirindo uma doença psiquiatra que ela, então, exige muita atenção, né? As pessoas com doenças psiquiátricas, elas requer muita atenção da mãe, muita atenção do pai, da família. Aí, então, sem saber, essa criança que nasceu, sem saber, está inconscientemente, está trazendo esse irmão abortado para ser visto. Só que de uma forma de dor, da dor. Isso não é, isso é uma como é que eu vou dizer? Não é conceito. Isso é me falta a palavra, mas enfim, os estudos do Bert Helling e de tantos outros na constelação familiar foram mais de 30, mais de 40 anos de estudos para chegar a essa conclusão. Diante das investigações feitas nas famílias com crianças com doenças psiquiátricas ou outros tipos de doenças, né? Então, normalmente, não é a criança abortada que vai lá e, irmãozinho, você nasceu? Vou te provocar uma doença psiquiátrica. Não. Energeticamente, ela está lá, com a dor de não ter conseguido nascer. Mas esse irmão ou irmã conecta, entra em lealdade com essa memória e aí traz esse irmão ou essa irmã com uma doença, através de uma doença. Entendeu? A gente pode conversar mais também. Adorei a pergunta, adorei, amei. Maurício traz aqui que irmãzinhos, amiguinhos, junto a ti agora.
Eles estão junto a ti, Sol. Que linda é! Essa é a frase que você usa, Maurício. Que bonito. Que bonito. Lindo demais. Margarida fala, muito bom encontrar você. Querida, eu que adoro esse reencontro nosso. Aliás, depois eu quero saber como é que ficou o sabor daquele brownie que você fez ontem. O Maurício fala que ainda... E ao saber, aos 35 anos, ao saber com 35 anos, estou com 51, que meu verdadeiro pai não era quem eu pensava. Hoje coloco os dois pais, tanto biológico quanto adotivo, nem minha mãe no agradecimento. Quando vou ao cemitério, coloco flores para os três e reverencio. Maurício, isso é bonito demais para você que conseguiu no seu sistema familiar olhar para isso, se autoconhecer e poder ressignificar essas dores. Isso é para trazer uma saúde enorme para você, para teus irmãos, irmãs, para os que vão vir depois, para tua companheira, para o sistema de vocês e para o sistema que existe, né? Os que vieram primeiro. Você ajuda assim com essa conduta, porque eu sei que ela é sincera, porque eu te conheço, porque eu sei que ela é do coração. Você ajuda a apaziguar o seu sistema familiar. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu estou muito emocionada agora. Querido. Oi, Solange. Maurício continua também. Todos os meses tinha um culto aos antepassados. Eu sempre levava toda a linhagem para o altar. Que maravilhoso. A Olhos de Águia, Ana. Oi, Ana. Que bom ter você aqui. Venha sempre, viu? A Dani, que é a flor de maracujá, diz assim, desculpa, eu bebo tanta água que eu fico soluçando. A Dani traz aqui assim, excelente complemento sobre o fracasso, sob o olhar sistêmico, Carla. Te agradeço. Ai, Dani, gratidão. Com essa questão do fracasso, eu preciso até anotar aqui, porque eu preciso incluir esse sentimento, né, nas minhas falas, porque é fantástico isso. O fracasso permeia a vida nossa há muito tempo. Maravilhoso o seu comentário. Solange fala, e o aborto espontâneo? Solange, o aborto espontâneo é a mesma coisa. Nunca a constelação familiar ou os estudos trazidos por Bert Helling e tantos outros julgou o aborto, seja ele da forma como foi. O aborto espontâneo, o que acontece, né, na maioria das vezes, quando a mulher aborta espontaneamente, era o tempo que aquela criança precisava cumprir naquele sistema. O espiritismo também traz isso. Mas a constelação familiar não está vinculada com nenhuma religião. Mas eu estudei por 10 anos o espiritismo, até quero voltar a estudar, porque hoje eu tenho uma outra maturidade, né? O espiritismo traz que aquela criança que não conseguiu, no dito popular, vingar, ela era o tempo que ela precisava passar ali, naquele sistema. Ela só precisava de mais aquele pouquinho, né? E inconscientemente essa mãe e esse pai aceitaram esta criança, mesmo que inconscientemente sabendo que ela ia viver só aquele pouquinho de tempo, né? Então esse aborto espontâneo, ele vai cumprir com este papel no sistema familiar. Ele veio com aquele objetivo e não tem culpa também sobre isso. Eu volto sobre o primeiro ponto aqui da minha listagem, né? O primeiro ponto que eu comecei, Solange, você não tinha entrado ainda, é sobre a culpa, né? Então, o aborto espontâneo é porque algumas religiões dizem assim, né? Olha, tá vendo? Você não quis aquele filho que você abortou, provocou o aborto, viu? Agora você não vai vingar nenhum. Nenhum vai ficar em você. Quando entra esse julgamento moral, aí detona tudo, né?
Aí vai por água abaixo tudo o que nós estamos tentando evoluir enquanto seres humanos nesse planeta ainda azul, né? Entende? Então não tem julgamento, não tem julgamento. E mania que a gente tem de querer encontrar uma razão para tudo, né? Aceita, simplesmente aceita como foi. Se foi um aborto provocado, também aceita. Era o que você tinha para fazer, ou era o que a sua mãe tinha, ou sua irmã, ou sua tia, enfim, era o que elas tinham para fazer naquele momento. Aceita. Se foi espontâneo, aceita também, sem procurar razão, sem procurar um motivo moral ou espiritual para que aquele aborto tenha acontecido. Porque a gente precisa libertar essa memória, a gente precisa libertar essa criança. Escolhi esse lilazinho para ser a criança abortada, né? Vai saber o motivo. A gente precisa libertar essa energia dessa criança. Essa criança precisa se sentir incluída ou inclusa. Estou aqui na dúvida qual das duas palavras é o correto. Tá bom, Solange? Eu que agradeço, Olhos de Gaia. A Margarida agradece. Eu te agradeço muito, Margarida. Margarida fala, entendi. Tenha um ótimo dia. Quer dizer que você saiu, né? Beijo, Margarida, queridona. Solange fala aqui, mas pode afetar também um irmão ou uma irmã que vem depois? Sim. Entendi. E o espontâneo dentro daquela questão, né? Sim. Assim, ó. Afeta inconscientemente, tá? Vamos deixar isso bem claro. É de uma forma inconsciente que afeta. Então, o que essa mãe e esse pai, se a mãe e o pai vivem juntos, ainda dá mais força para incluir novamente no sistema. Normalmente, são poucos os homens como o Maurício, que está aqui, que acreditam nessa questão da física quântica, né? Eu não sei se é física quântica. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, não quero nem mais falar sobre isso, mas dessa questão energética. O quanto, se pai e mãe, vou pegar isso aqui de novo como pai, isso aqui como a mãe, se pai e mãe aceitam que isso pode vir a refletir sobre os filhos outros alguma consequência, então olha que bacana. Aí os dois dão mais força para ressignificar e dar um lugar a esse filho abortado, essa criança abortada, melhor falar criança, que a gente não sabe se é menino ou menina, né? A essa criança abortada no coração e no sistema. Entende? Porque é uma exclusão. Mesmo que esse espontâneo tenha acontecido de uma maneira que fosse dele de cumprir aquele momento. Qual é o papel dessa criança abortada? Qual o papel que ela está cumprindo ali naquele sistema? Não sei. Não vamos saber. O que a gente precisa é aceitar. E ao aceitar, a gente consegue ajudar a apaziguar o sistema. Mas não é só aceitar e ok, deu e pronto. Não, mas aí vai exigir da gente o autoconhecimento constante, sabe, Solange? Não parar de se autoconhecer, mas por favor, não se chicotear. Meu caminho se chicoteando porque então é por isso, ou então porque é aquilo. Não, aceita, simplesmente aceita. Respira, coloca no coração e apazigua. Tá bom, Solange? Espero ter te respondido. A Cláudia entrou agora, Claudinha. Agora a gente já está terminando, mas vai ficar gravado. Vou jogar lá para o YouTube agora. Mais uma vez, gratidão pela tua presença aqui no nosso café, que hoje durou quase 1 hora. E essa semana eu tratei de assuntos que são relacionados à mulher, né? Sexta-feira, estou esperando uma pergunta para sexta-feira. Se vocês não me mandarem perguntas, seja do assunto que for, eu vou encontrar uma pergunta e vou trazer para sexta-feira, que é o dia de tirar dúvidas, assim como as perguntas que Cláudia fez, que Margarida fez, tá bom? Então, se você ainda não faz parte do meu canal do YouTube, estou precisando de seguidores lá para poder
o YouTube entender, né, que o assunto é interessante para mais pessoas, clica lá na minha bio e entra. Gratidão mais uma vez. Um beijo gigante, uma excelente quarta-feira. E para quem faz parte do grupo, do WhatsApp e do Telegram, hoje é dia de postar meditação guiada. Tchau, tchau. Até sexta.